Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista. Tem 8 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Eu começo por dizer que não vou cometer aqui a injustiça e não acredito, porque não considero, não acredito, que o Sr. Ministro nunca tenha visto um plano estratégico de transportes. De certeza absoluta que o Sr. Ministro já viu planos estratégicos de transportes. E de certeza absoluta que o Sr. Ministro, ao longo da sua atividade em diversas áreas, já analisou planos estratégicos de transportes. E, portanto, como eu não acredito que o senhor não saiba o que é isso, a minha maior estranheza, e a primeira pergunta é como é que aparece perante o país, designando isto por um plano estratégico de transportes, quando isto é outra coisa. É outra coisa. Há uma obra de arte do século XX, de um pintor chamado Magritte, que tinha um cachimbo, e o título é, em francês, isto não é um cachimbo. Isto é o contrário. Isto tem o título de Plano Estratégico de Transportes, mas não vale a pena estar a enganar as pessoas e a chamar isto aquilo que não é. Isto nem sequer chega a ser um programa de governo, Sr. Ministro, porque há áreas fundamentais, há setores estratégicos e há empresas estruturantes em relação às quais o documento não tem uma palavra. Como é que isto é possível? Como é que é possível que não haja nada sobre a política energética, que é o maior déficit do país? Como é que é possível que não haja nada sobre impacto ambiental, sobre a relação com o aparelho produtivo? Vêm falar do aeroporto de Beja, ignorando o ataque aos setores produtivos que no sul do país e no Alentejo em particular se tem verificado, inviabilizando assim qualquer perspectiva para essa dinamização do transporte aéreo de mercadorias, por exemplo. Não há uma palavra sobre a relação transporte coletivo, transporte individual. Mas nós compreendemos porquê, dadas as orientações que aqui aparecem. Nem sobre as ligações internacionais no seu todo, de uma forma integrada, que não basta fazer 2 linhas, ou anunciar 2 linhas e está resolvido o assunto. Não há uma palavra sobre a nave e a gestão do espaço aéreo nacional. Sobre a EMF e a manutenção ferroviária. Sobre a rede viária que vá para além das autoestradas, concessões e PPPs. Não há uma palavra sobre o transporte rodoviário de mercadorias, sobre o setor do táxi. Coisas, pequenos pormenores como estes, sobre mobilidade e transportes. Estas pequenas coisas que eu acabei de referir não são mencionadas no plano. E, portanto, o que nós temos é um plano de encerramentos e privatizações que configura, de facto, uma notícia muito má relativamente às intenções do Governo. E, portanto, quando falam em encerramentos, aí sim, há aqui um detalhe relativamente a uma política e a um conjunto de medidas que apontam para uma autêntica razia no transporte coletivo. Sim, senhor. Falam, aliás, em oferta sobredimensionada e muito acima da procura. Falam nisto muitas vezes. Falou aqui na reunião também. Senhores membros do Governo e senhores deputados, haja seriedade. No documento que aqui está, que os senhores apresentaram, falam na oferta do metropolitano de Lisboa de 4.663 milhões de lugares quilómetro. Eu não sei se o Sr. Ministro sabe, mas fica a saber que este cálculo de oferta é baseado numa estimativa de 6 pessoas por metro quadrado em lugares em pé no metropolitano. E para a procura corresponder à oferta, desde manhã até à noite, o metropolitano tinha que andar sempre com 6 pessoas por metro quadrado a encher o metropolitano. Isto é equivalente, Sr. Ministro, a ter o Governo todo, os ministros e os secretários de Estado todos, num espaço de 4 metros por 2. Que é mais ou menos o espaço de uma caixa de uma carrinha. Aquilo que eu lhe pergunto é, sabe o que é que isto, aplicado desta forma, ao metropolitano de Paris significava? Significava valores mais ou menos idênticos. E pergunto-lhe mais. Pergunto-lhe se é com base em estimativas deste calibre que o Governo manda o metropolitano de Lisboa preparar um estudo no sentido de encerrar o metro às 11 da noite e encerrar a partir das 21 horas as estações todas entre Odivelas e Campo Grande e Colégio Militar e Amadora. Eu não pergunto se isto foi feito, porque eu sei que foi. Esta ordem foi dada. O que eu lhe pergunto é se é com base neste tipo de avaliações. Se é com base neste tipo de realidade. Fechar o metropolitano às 11 da noite e encerrar partes fundamentais da rede
entre as 9 e as 11, a partir das 9 não há metro nestas zonas, como é que se explica uma coisa destas? O investimento que veio agora aqui falar, que foi muito grande, que foi muito avultado, que foi um grande esforço, e portanto rentabiliza-se fechando-se às 9. É esta a orientação do Governo de racionalizar a oferta, que há pouco falavam. Isto não é deixar as pessoas ao abandono. Isto não é fazer um recolher obrigatório no território do país e das cidades para tantos cidadãos, para as populações que têm direito à mobilidade, como ainda há pouco aqui falou. É assim que quer assegurar essa mobilidade. O metro sul do Tejo, que também vem aqui referido como tendo uma oferta sobredimensionada, eu quero garantir que a procura seria muito maior se na altura em que o contrato de concessão foi feito, em 2002, desde então até agora, o passe social tivesse lugar sem sobrecustos para as pessoas, mais não haver em cima do passe. Se as pessoas tivessem direito a andar no metro do Tejo com o passe, não iam para o autocarro andar a fazer corridas como esse no Tejo que acontece hoje, há quase 10 anos. Pois é, mas o contrato de concessão foi assinado por um governo PSD-CDS, pela doutora Manuela Ferreira Leite. E aquilo que eu pergunto é agora perante isto que vão encerrar a oferta, vão racionalizar serviços, encerrando mais cedo uma rede que só não tem mais pessoas porque os senhores não deixaram, os senhores PSD, CDS e PS não integraram o passe social neste serviço? E é assim que em 2010 nós tivemos um financiamento por indemnizações compensatórias ao metro sul do Tejo de 23 cêntimos por passageiro quilómetro transportado, ao passo que as empresas públicas, e eu quero confirmar se é o metro Lisboa CSCP, tiveram um valor que chega, metro de Lisboa, não é 23 cêntimos por passageiro quilómetro, são 3 cêntimos por passageiro quilómetro. Assim não admira, Sr. Ministro. Daqui por uns anos, com este tipo de situações, é claro, insustentabilidade. Isto vai fechar tudo. Isto está ameaçado, pois com certeza. Mas quando vem aqui falar, não está a falar dos custos operacionais. Está a falar de aumentar as tarifas para as pessoas pagarem. De encerrar serviços. E a dívida, que é o grande argumento que o senhor nos traz, fica aonde? Está no plano estratégico. Em relação à dívida, o Governo está a estudar um conjunto de soluções para melhorar a gestão do estoque da dívida. Pois claro, é a grande argumentação do Governo. E é a única coisa que os senhores aqui dizem que está a estudar. É a única resposta que não têm. Aquilo tudo que os senhores querem fazer, encerrar centenas de quilómetros de ferrovia, encerrar um metropolitano às 11 da noite ou às 9, conforme está a ser estudado, encerrar linhas e carreiras a 8 norte a sul do país, sem um saneamento financeiro assumido de uma forma séria e que passe por um financiamento público completamente diferente, em que o Estado assuma as suas responsabilidades, é óbvio que o buraco da dívida vai aumentar. A desorçamentação, os senhores mencionam, sim senhor, é o tal diagnóstico que está feito. A desorçamentação do investimento, que nós falamos há muito tempo e que os senhores, pelos vistos, concordam no diagnóstico. Então, e vai daí? E vai daí, Sr. Ministro? Mudou o Presidente, mas o rigor é o mesmo. Sim, senhor. Eu quero só dizer o seguinte. Teremos uma segunda ronda. Isto estava para um dia inteiro e não chegava. Mas eu quero só dizer o seguinte. Quando se trata de encerrar a linha do Oeste, em que estiveram deputados do PSD há poucos meses, alguns dos quais estão hoje no Governo, não foi isso que disseram às pessoas. Disseram que era preciso modernizar a linha, que era preciso investir. E agora estão a anunciar encerramentos de ferrovias dizendo que é menos do que aquilo que o PS propunha. É verdade. Mas é um crime estar a dizer às pessoas uma coisa, que é preciso investir, que é preciso apostar nas linhas e depois anunciar desta forma o encerramento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, senhores membros do Governo, senhores deputados. Eu gostaria de reiterar o pedido de informação relativamente às tarifas, mas gostava de colocar, da minha parte, reiterar e manter que, de acordo com a informação técnica de que eu disponho, o cálculo colocado para a oferta do metropolitano de Lisboa é de 6 pessoas por metro quadrado, o que colocaria, como eu digo, em condições equiparáveis, como o Sr. Secretário de Estado citou, Lisboa ao mesmo nível das cidades europeias, das capitais europeias. Portanto, é uma questão que não se coloca. É evidente. Sobre o financiamento, já foi colocada a questão da página 45 das tarifas. Os senhores escrevem aqui, a adequação dos tarifários ao custo efetivo do serviço prestado e aos valores médios equiparáveis europeus. Eu quero perguntar se os senhores
querem mesmo dizer isto que escreveram? Porque se é mesmo isto que querem dizer, então os senhores vão ter que aumentar o financiamento público em termos de cobertura dos custos operacionais, não é? E, portanto, vão ter que aumentar o financiamento público e baixar as tarifas. Porque, vamos ver, se nós avaliarmos a cobertura dos custos operacionais pelas tarifas que as pessoas pagam, Amsterdão tem uma cobertura dos custos pelas tarifas de 37,6%, Bruxelas 34,2%, Madrid 37%, Estocolmo 42%, Lisboa está perto dos 70% da cobertura dos custos pelas tarifas. Está muito acima da média europeia, como é óbvio, e em termos de financiamento público para cobrir os custos operacionais, está muito abaixo, como é evidente. E, portanto, se os senhores querem, uma coisa é os senhores querem aproximar aquilo que se paga em termos de valor, em termos absolutos, mas então aumentem os salários. Porque é como nós dizemos, às vezes nós dizíamos, aumenta tudo menos a inflação. Agora dizemos, aumenta tudo menos os salários. Aquilo que nós estamos a verificar é que o Metro de Lisboa, que é a mais deficitária de todas as empresas em termos de cobertura de financiamento público, está nos 52% de cobertura pelas tarifas. E nós perguntamos, se nós tínhamos na década de 80 o passe L123 a 8,6% do salário mínimo e agora passa para 13% do salário mínimo nacional, os senhores vão aumentar em janeiro as tarifas para quanto? Qual é o aumento que os senhores prevêem? Para que as vossas contas batam certo, qual é o objetivo? Qual é a vossa meta? Qual é a vossa fasquia? Querem aumentar até quanto? E não é valores abstratos, são juízos de valor. Para que os senhores atinjam o objetivo que pretendem, quantos trabalhadores há a mais nas vossas contas, para que isto jogasse certo, e quanto é que as pessoas têm que pagar mais nas tarifas? Porque o financiamento faz-se cobrindo os custos operacionais e saneando financeiramente. Porque se os senhores puserem as empresas todas a dar lucro em termos operacionais, mas continuarem a pagar mais de juros do que de salários, que é o que acontece em algumas empresas públicas, então obviamente que isto é insustentável. Mas a culpa não é de quem lá trabalha. A culpa é de quem, ao longo das décadas, sucessivos governos, PSD, CDS, PS, fazem nas empresas públicas de transportes o que o Dr. Alberto faz na Madeira. Quer desorçamentar, quer esconder dívida. E, portanto, aquilo que nós perguntamos é muito concreto. E pergunto mais isto, vai pagar as indenizações compensatórias a tempo e horas? Vai acabar com este atraso e dilação sucessiva no tempo? Então porquê é que colocam no artigo 85 do Orçamento que o capítulo 60, onde isto se enquadra, pode ser pago até 15 de fevereiro de 2013? Então, os senhores querem pagar as compensações de 2012 em fevereiro de 2013? Que é para continuar a obrigar as empresas a irem à banca a pedir dinheiro emprestado para cobrir o atraso do pagamento que os senhores têm? Que é o que está a passar hoje. E, portanto, essa matéria de terrorismo social que os senhores estão a impor aos trabalhadores das empresas, de despedimentos em massa que deixam no ar sem concretizar o que se trata, porque dizem que a alternativa é despedir muitos ou despedir todos, dizem que a alternativa é fazer isto ou não fazer nada. É óbvio que não é. É óbvio que não é. Os senhores falam em libertar as empresas dos acordos de empresa, da contratação coletiva. O que nós dizemos é que é preciso libertar as empresas e o país daqueles... Vou terminar, Sr. Presidente. O que é preciso é libertar estas empresas e o país, de uma forma geral, daqueles que andam a roubar e daqueles que andam a alimentar-se do sangue da nossa economia através da usura, que não tem outro nome, e que os senhores aqui, pelos vistos, querem deixar intocada, cortando não nas tais gorduras que os senhores falam de manhã à noite, mas no músculo que mantém as empresas a trabalhar, que é os trabalhadores e a atividade operacional. E, portanto, roubando nos salários e nos direitos, atacando nos direitos, destruindo contratação coletiva e despedindo dessa forma, como vocês dizem, ou muitos ou todos, então aí não há solução nenhuma. E os senhores não fazem parte da solução, fazem parte do problema. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Atenção, por exemplo, o setor marítimo, porventura. A maior parte das mercadorias movimentadas em portos espanhóis, Algeciras, já
passam diretamente para a via marítima? Que perspectivas sobre uma marinha mercante que foi destruída neste país e que tanta falta faz, não apenas para o transshipment, que é a verdadeira vocação de Sines, não há ferrovias no transshipment, por exemplo. Qual é a perspectiva relativamente ao transporte aéreo, quando o senhor anuncia esta semana mais um investimento para low cost que o senhor diz aqui apoiar enquanto modelo de transporte aéreo, quando na Madeira este verão foi anunciado que para o mês que vem a EasyJet vai cortar metade dos voos e o acordo que foi agora colocado para a Portela para uma nova base de alguns novos destinos tem a duração de 5 anos. 5 anos e acontece o mesmo que na Madeira foi agora anunciado? Deixar Lisboa refém das low cost como acontece na Catalunha? A TAP é vendida a um grupo qualquer e esse grupo pode ir à falência? Como ia acontecer com a Swissair no tempo em que essa inevitabilidade era anunciada? O futuro do transporte aéreo estratégico para o país fica assim, ó Deus dará, Sr. Ministro? As tarifas e preços de transporte público vão aumentar mesmo depois da razia na oferta de transporte às populações? Já hoje a cobertura, como já ficou demonstrado, dos custos operacionais pela tarifa está muito acima da média europeia. Quanto é que chega para os senhores? Quanto é que chega? Qual é a fasquia? É insustentável sempre enquanto continuar a estar nas mãos, a economia e as empresas continuarem a estar nas mãos do poder económico e dos grupos financeiros. Será sempre insustentável. Por mais que o país lhes der, dirão sempre que não chega. O documento que os senhores apresentam é de uma desonestidade e de uma agressividade absolutamente chocantes em relação aos trabalhadores. Da mesma forma como os senhores vêm justificar que tudo foi respeitado e tudo foi cumprido na Carris, quando um trabalhador é despedido porque não podia usar gravata por razões de saúde, é declarado inapto e despedido da empresa porque não pode usar gravata e por isso não é um bom motorista. É com esta visão social e é com este respeito pelos trabalhadores que os senhores dizem ou despedimos muitos ou despedimos todos. Vem-nos dizer que isto é mudar de vida. Sr. Ministro, isto não é mudar de vida coisa nenhuma, isto não é mudança, isto é carregar nas tintas. Isto é levar mais longe do que nunca a ofensiva que já vem de longe e é olhar para a política e para as opções que nos trouxeram aqui à beira do abismo e dizer agora é que vamos dar o passo em frente. O que é preciso é mudar de rumo. Isto não é mudar de rumo, Sr. Ministro, é mais do mesmo. É carregar nas tintas. Não é virar para lado nenhum, é acelerar. E em relação a isso, termino, Sr. Presidente, Falar em acelerar... eu acelero, termino, dizendo o seguinte: havemos de mudar de vida, sim senhor. Havemos de mudar de vida porque inevitável mesmo, é a luta das populações e de quem trabalha. Porque estas inevitabilidades que os senhores nos anunciam andam há muitos anos a dizer e só até agora não se concretizaram em alguns casos exemplares e concretos, porque as populações se uniram, foram à luta e não deixaram que fossem por dentro os vossos intentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.